Muitos donos de cães pensam que seus pets ficam resfriados quando começam a tossir. Essa tosse costuma piorar com exercícios físicos ou agitação, mas essa tosse pode não ser apenas um resfriado. O médico veterinário Dr. Renato Gonçalves nos explica qual a diferença. Existe o resfriado, a tosse dos canis, né? E eles colocam isso aí como se fosse uma tosse e tudo, mas não é bem isso aí não, tá? Então você tem vários quadros que levam esse tipo de quadro. Então você pode ter, por exemplo, a tosse dos canis que você identifica. É como se o animal fosse vomitar. Ele engasga e faz como se fosse vomitar. Isso é um quadro clássico de tosse dos canis, tá joia? Então, para falar que ele tosse como nós, ele não tosse como nós, né? Ele só tem essa reação que é mais comum. Existem várias causas dessa tosse, como, por exemplo, a friagem. A principal delas é a ação de bactéria, né? Que você tem, por exemplo, o tempo muito seco, provoca uma irritação, o sistema imunológico do animal abaixa, ou a própria friagem também, né? Agora, você vai pegar esse vírus que é a bronquinela vai trazer a tosse dos canis para o seu animalzinho, né? Você colocar o seu animalzinho para andar na praça, sair na rua e caminhar e tudo mais, com essa deficiência de umidade que está agora, está muito seco, quer dizer, dá uma condição muito boa de você ter a proliferação desse vírus no seu animal. Aí sim ele vai adquirir. Só que não é só isso, né? Então ele adquire, no caso, a bronquinela, depois ele vai levar um quadro de pneumonia, vai uma deficiência respiratória, não é só tosse. Vai cansar para poder se levantar, para poder brincar, para poder caminhar, para poder fazer todas as atividades normais dele. Mas depois disso daí, depois da pneumonia, ainda pode vir uma infecção geniturinária também, consequente da migração dessas bactérias, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, os filhotes não têm mais probabilidade de ter a doença, até mesmo porque, com o filhote, os donos têm mais cuidado, deixando mais em casa. Dr. Renato fala sobre o passeio com os pets nesse tempo seco e frio. Agora, quando abaixa muito a umidade, né? Não coloque seu animalzinho para passear, né? O mínimo possível. Ah, mas Renato, eu vou levar para dar uma voltinha no quarteirão e tudo mais, tal. Não é pelo frio, mas sim pelo ar seco que entra, né? Pelos ácaros, pelas bactérias que entram. Então, aí já não é legal. As roupas usadas nos cães têm que ser higienizadas com frequência para evitar a poeira e os ácaros. Além de você higienizar, manter tudo em ordem, a vacinação é muito importante. E existe vacinação para bronquinela, né? Então, tem várias vacinas que tratam desse tipo de quadro, mas olha só, você tem que comentar, por exemplo, que a vacina não funciona se o animal não tiver uma alimentação legal. O acompanhamento do seu bichinho deve ser feito desde o nascimento. É legal um acompanhamento desde o início da vida desse animal, porque de acordo com a raça, de acordo com a espécie, eles têm as carências deles, né? Então você vai pegar um menininho, por exemplo, como o Bob. Você vai ter condição do quê? Você vai ter condição de trabalhar não só com ele, mas com os banhos, uma orientação sobre banho, uma orientação sobre a atividade sexual dele, se vai copular, se não vai, e tudo isso aí tem que ser acompanhado pelo médico veterinário. Então não é só importante só você fazer a vacinação. Então é vacinação, alimentação, banho, conduta, como pela sua atenção, pode-se passear com esses animaizinhos, você pode levar na rua e tudo mais, qual horário que você pode? Seco desse jeito? Nenhum horário, mas como é que eu faço? Não, brinca dentro de casa e tudo mais, tal, porque fica muito mais fácil deles adquirirem doença quando você tem esse tipo de clima seco, sem umidade nenhuma, o animalzinho começa a ter dificuldade em respirar, o sistema imunológico dele abaixa também, acabou a brincadeira, você vai ter um probleminha com esses meninos.